Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula desta matéria, onde nós estamos estudando o Arduino. Já há algumas aulas nós temos falado das portas digitais, né? Nós temos falado do Digital Read, Digital Write, né? Como entrada, como saída. Nós falamos também sobre o comando if-else, né? Falamos sobre as portas analógicas na última aula e hoje nós falaremos de uma forma que nós temos de controlar a placa de Arduino pelo computador, ou seja, o que eu conectar a placa do Arduino, eu também estarei controlando a partir do computador. É um comando muito legal, uma forma muito legal que nós temos de interagir com o Arduino. Então, na aula de hoje, vamos ver o comando monitor serial, né? É uma parte do Arduino bastante interessante, mas antes eu quero fazer uma revisão com vocês sobre o que nós estudamos na aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre as portas analógicas, nós falamos do Analog Read, falamos também do Analog Write, e eu gostaria então de fazer uma breve revisão do que nós vimos na aula passada e também fazer a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença. Muito bem, então começando a nossa revisão sobre portas analógicas, nós vimos na aula passada que a diferença entre uma porta analógica e uma porta digital, ela está em onde as portas digitais elas vão tratar de valores de tensão de 0 volts ou de 5 volts, então é 0 ou 1. Enquanto que as portas analógicas vão tratar de valores de tensão entre 0 volts e 5 volts. Então, uma porta analógica ela pode receber um valor de 3 volts, de 4 volts, de 2 volts e também sair com valor de 3 volts, 4 volts, enquanto a porta digital ou sai 0 volts ou sai 5 volts. Se você coloca um determinado valor de tensão, ela vai entender ou como sendo nível lógico alto ou como nível lógico baixo. Então, com a porta digital, ou é uma coisa ou é outra. Já a porta analógica, você tem uma faixa aí entre 0 e 5 volts, que é dividida em 1024 vezes, né? Que é justamente o que nós vimos na aula passada. Então, falando um pouquinho sobre essas portas, né, no Arduino Uno, nós vimos que nós temos 6 portas, né, do A0 até o A5, são essas portas aqui. Nós vimos também que as portas analógicas elas são usadas na leitura e escrita de valores analógicos, né, portanto, ela lê o valor de um pino analógico especificado. A placa Arduino ela tem um conversor analógico digital, ou seja, embora você tenha uma porta analógica, ela vai transformar essa tensão analógica em um valor de tensão, né? E esse valor de tensão ele vai estar numa faixa, né, de 1024 endereços, né? Por isso que a gente coloca aqui como 10 bits. Né? 10 bits, porque como são bits é 2 à décima. Se você fizer 2 à décima, isso dá 1024. Então, com isso, ele vai poder mapear voltagens de entrada entre 0 e 5 volts para valores inteiros de endereço entre 0 e 1023. Por que 1023? Né? Porque são 1024 endereços, e como eu começo do 0, então vai do 0 até o 1023. Bom, isso vai permitir, né, uma resolução de 5 volts dividido por 1024 unidades, quer dizer que cada endereço, né, corresponde a 0,00488 volts, ou 4,88 milivolts por unidade. Explicando melhor isso, cada uma das entradas, então, ela vai seguir um padrão, né? E esse padrão, por exemplo, o endereço 0 é equivalente a 0 volts, né? O endereço 1024 vai corresponder a 5 volts, e aí o endereço 512, por exemplo, que está no meio do caminho, ele vai corresponder a 2,5 volts. E aí a gente consegue então fazer uma correspondência, né? Então cada endereço ele vai valer 5 volts dividido por 1024, isso então vai dar aqueles 4,88 milivolts que eu falei. Então dessa forma, por exemplo, se eu quiser o endereço 300, né, eu faço 300 vezes 0,00488
isso vai ser 1,46 volts. Né? Então 4 volts, né, vai corresponder a 4 dividido por 0,00488. Então vai ser equivalente ao endereço 819. Isso na prática significa o seguinte: se em uma entrada, se numa porta analógica configurada como entrada, você colocar 4 volts, o Arduino ele vai converter esses 4 volts em um endereço. Então, para você conversar com o Arduino, se você tem lá 4 volts na entrada, o Arduino não vai entender isso como 4 volts, ele vai entender isso como endereço 819. Tá? E aí é importante isso, é muito importante isso na hora de você fazer o programa, porque no seu programa você não vai fazer a comparação com 4 volts ou com 3 volts ou com 2 volts. Você vai fazer a comparação com o endereço correspondente ao valor de tensão. Então, nós vimos a entrada analógica, né? Que a entrada analógica é o nosso analog read, né? Então foram 3 aí entradas que nós estudamos, né? O digital write, que é uma saída, né? O digital read, que é uma entrada digital, e aí então estudamos o analog read. Essa entrada analógica, né, que é o analog read, ele lê o valor da posição na sua entrada e vai associar então ao endereço entre 0 e 1023, de forma a comparar esse endereço com o endereço definido pelo programa. Então a sintaxe dele é muito parecida com o digital read, né? Você coloca lá analog read e aqui você coloca o pino que você quer fazer a leitura. Então eu quero fazer a leitura, por exemplo, do pino A0. Então eu coloco o analog read A0, né? Declaro A como uma variável inteira e coloco analog read como A0. Ele vai armazenar, né? Ele lê o valor do pino analógico A0 e vai armazenar esse valor na variável A. Só que ele não vai armazenar o valor de tensão, ele vai armazenar o endereço equivalente a esse valor de tensão. Isso é muito importante saber. A gente fez o programa do potenciômetro e do LED, né, onde o objetivo então era ter um potenciômetro que controlasse o acendimento de um LED. Né? Então, quando nós girávamos o potenciômetro até a metade, o LED ficava apagado. Passávamos da metade, aí o LED acendia. Então, dessa forma, nós tínhamos esse circuito aqui, né? O que estava em jogo aqui era justamente a tensão que estava entrando aqui nesse A0, ou seja, a tensão do A0 para o GND. Então, quando você move esse potenciômetro, gira o potenciômetro, você coloca mais tensão entre o A0 e o GND ou menos tensão entre o A0 e o GND. E a questão é que quando esse valor de tensão do A0 para o GND ele passa da metade, né? Porque eu quero correr até a metade do potenciômetro e deixar esse LED apagado, né, que está na porta 10. Quando eu passasse, né, da metade do giro do potenciômetro, eu queria então que o LED acendesse. Só que então a gente teria que relacionar o seguinte: bom, se eu quero a metade, né, do potenciômetro, eu vou estar com a metade da tensão aqui entre o A0 e o GND. Como entre o VCC e o GND nós temos 5 volts, então quando eu tiver aqui 2,5 volts entre o A0 e o GND, é que esse LED vai acender. Então a comparação vai ser o seguinte: eu vou ler o valor que está aqui no A0, e quando esse valor de tensão for 2,5 volts ou maior, né, aí eu vou mandar um digital write high aqui para o meu LED, vou mandar acender esse LED. Só que essa comparação não vai ser com 2,5 volts, vai ser com endereço equivalente a 2,5 volts, como nós vamos ver aqui no programa. Então nós começamos o programa declarando pot como inteiro, né? Porque pot no caso seria uma variável inteira, LED também como inteiro, e já coloquei o valor de 10. E aí dentro do void setup, né, nós declaramos então o pinmode LED como saída, como output, pinmode A0 como input, tá? Depois nós colocamos no void loop, nós fizemos a leitura do A0, então aqui é um analog read A0, ou seja, eu estou lendo qual é o valor de tensão.
Então ele faz a leitura desse valor de tensão, converte no endereço e coloca dentro de pote. Então, qual é o valor de pote? O que eu tenho dentro da variável pote? Eu tenho o valor do endereço, né, correspondente à tensão que eu tenho no pino A0, né, do A0 em relação ao terra. Então ele vai guardar esse endereço. E aí a minha comparação qual vai ser? A minha comparação vai ser se o pote maior do que 512, porque o que significa esse 512? Significa justamente, né, porque eu sei que 512 vezes 0,00488, que é equivalente ao endereço, como eu tenho 512 endereços, é 2,5 volts. Então eu sei que no endereço 512 eu tenho 2,5 volts. E o que significa esse 2,5 volts? Significa que o meu potenciômetro está na metade, né? E aí o que eu vou fazer? Nesse digital write eu vou mandar acender o LED. Então se o potenciômetro for maior do que 512, ou seja, se eu passei da metade do giro do potenciômetro, que faz com que a tensão aqui seja maior do que 2,5 volts, eu vou acender o LED, tá? Se não, né, se eu não chegar nesse ponto, o que eu faço? Eu mantenho então o LED apagado, eu dou um digital write LED low, e aí mantenho esse LED apagado. Então a ideia era essa, de deixar então fazer com que esse programa funcionasse dessa forma, né? Então a gente teve que formular duas questões aqui, né? Primeiro, como que eu faço para saber que o meu potenciômetro está na metade? Quando ele tiver entre o pino 2 e o pino 3 do potenciômetro, eu tiver a metade da tensão. Beleza, como a tensão total é 5 volts, a metade é 2,5 volts. Depois a segunda questão foi 2,5 volts, qual é o endereço equivalente a 2,5 volts para que eu possa comparar? Beleza, é a metade. Se o endereço maior é 1024, a metade vai ser então 512. Né? Então eu comparei, aí eu fiz se pote maior do que 512, né, que é o que a gente tem aqui, se o pote é maior do que 512, então eu acendo o LED. Se não, eu deixo o LED apagado. Então essa foi a ideia desse programa. E aí falando também da função de saída analógica, né, eu tinha então digital write como a saída digital, digital read como a entrada digital e o analog read como a entrada analógica. A nossa saída analógica, para a gente completar, é o analog write. Tá? E aí a gente viu então que a saída analógica ela vai escrever um valor de tensão baseado então na comparação de um endereço de 0 a 1023, de forma a comparar esse endereço com o definido pelo programa. Então ele normalmente é usado para acender um LED onde eu posso variar o brilho desse LED ou girar um motor variando a velocidade desse motor. Nós não estudamos a fundo o analog write. Tá? Nós vamos estudar um pouco melhor o analog write, a gente vai voltar a estudar ele quando nós estivermos vendo o comando for, tá? Então eu só coloquei para vocês o que seria, né, o analog write, para a gente fechar aí, né, as duas entradas e as duas saídas, digital e analógica. Mas a gente vai fazer exemplos com o analog write quando nós estudarmos então o comando for. Mas eu já antecipo para vocês que ele é utilizado quando você quer acender gradativamente ou apagar gradativamente um LED, quando você quer fazer com que o motor ele vá aumentando a velocidade ou vai diminuindo a velocidade, aí nós utilizamos o analog write. Bem, e aí a sintaxe, né, que a gente tinha do analog write, né, como o pino, né, que eu tenho, e o valor. Esse valor seria então o valor do endereço, tá? Que eu teria também o endereço. Um detalhe, já antecipando para vocês do analog write, é que muitas vezes a gente usa aqui, mesmo usando o comando analógico, a gente usa com uma porta digital, tá? A gente consegue utilizar com uma porta digital um comando analógico. Então não necessariamente eu preciso usar aqui A0, A1, A2, eu posso usar uma porta digital nesse comando analog write. Então aqui ele vai enviar o valor analógico, né, 134, né, para o pino 9, ou seja, ele vai mandar 0,65 volts para a porta 9 aqui digital, né, porque se eu não coloquei a 9 é porque é uma porta digital. Então é possível com o comando analógico
utilizar uma porta digital no caso da saída, né? No caso do write, na hora que eu estou escrevendo. Bom, e eu vou agora fazer a correção, né, dos exercícios para validação da sua presença. Então nós tínhamos um programa, né, onde esse programa ele iria acender o LED, né, quando a tensão sobre o resistor de 1K ficasse maior do que 2,5 volts. É o programa que nós acabamos de ver, né? E aí eu pedi para você indicar qual alteração deverá ser feita no programa para que o LED acenda quando a tensão no resistor for no resistor de 1K, né, ficar maior do que 1,5 volts ao invés de 2,5. Então esse programa é baseado nos 2,5, né? Então a gente usou os 512. Mas e se eu quisesse que ele acendesse não com 2,5, mas com 1,5? Então nós faríamos o seguinte, né? Se o endereço ele é igual a 4,88 milivolts, né? Ou seja, 0,00488 volts, que é 5 dividido por 1024, então se eu pegar 1,5 dividido por 0,00488, eu vou ter então 307,34, tá? Aliás, 307,37. Isso não dá para usar o endereço picado, né, porque ele é int, né, ele é inteiro, então vou usar o número 307, arredondar ele. Então, eu alteraria aqui, ao invés de usar um pote maior do que 512, né, eu usaria um pote maior do que 317. Faria essa alteração e aí quando ele passasse, quando eu tivesse mais do que 1,5 volt aqui, então eu teria esse LED aceso, tá? Então dessa forma a gente consegue acender o LED quando entre o A0 e o GND nós tivermos uma tensão maior do que 1,5 volt ao invés dos 2,5 volts. Então eu alteraria o endereço de 512 para 317. Então, pessoal, essa foi aí a nossa revisão, a correção do exercício que eu havia deixado para vocês fazerem. Se tiver alguma dúvida nesse exercício, verifique onde você errou, e também esclareça essa dúvida, qualquer coisa também estarei à disposição. Bom, e agora nós vamos então entrar no assunto da nossa aula de hoje. Vamos falar então sobre os monitores serial, o comando monitor serial. Tá, aí você já viu que o assunto da nossa aula de hoje é monitor serial. E o que vem a ser, então, o monitor serial? A sua função, a função do monitor serial é de exibir dados seriais que a placa Arduino envia para o computador. Então, a placa Arduino ela vai enviar informações para o computador. Então, a função do monitor serial é fazer essa interface. Mas não é só isso. Ela envia dados seriais do computador para a placa Arduino. Inclusive, hoje nós vamos fazer dois exemplos, né? Um exemplo onde nós vamos mandar do computador para a placa Arduino e outro da placa Arduino para o computador. Bom, então, vendo aqui o que é essa comunicação, né? A comunicação entre a placa Arduino e o seu computador, ela pode acontecer em várias velocidades pré-definidas. Então, para isso, nós temos, e é importante que nós façamos a definição da velocidade, tanto da sketch, né, do programa que você está fazendo, quanto do aplicativo, né, da seção monitor serial que está dentro do aplicativo IDE do Arduino. Então, na sketch, essa escolha a gente vai fazer através da função serial begin. Bom, então para a gente começar, né? Então você tem lá o programa do Arduino, né? E aqui nesse cantinho nós temos o botão do monitor serial, que é onde nós vamos estar interagindo então com a placa Arduino. Então é uma possibilidade que nós temos de interagir com a placa Arduino através do PC, através do notebook, enfim, do que você estiver utilizando para acessar o Arduino. E aqui embaixo, né, depois que você abre, na parte de baixo você tem você faz a configuração da velocidade.
Bom, vamos fazer isso no próprio IDE. Então eu vou abrir aqui um programa, né? Abrir aqui um programa do zero. Esse é um programinha aqui que eu abri um programa novo, né? Aliás, não é um programa, simplesmente criei um novo arquivo. E é esse cara aqui, ó, nessa parte de cima aqui, onde está escrito, onde eu coloco o cursor do mouse em cima e já aparece monitor serial. Bom, se eu clicar, aqui eu vou clicar nele, ele vai aparecer porque eu estou, né, para que isso aconteça, né, ao clicar ele já abre aqui essa interface, né, isso só é possível, né, se eu estiver com a placa conectada. Então eu estou aqui, ó, com a minha plaquinha, né, conectada a esse PC, né? Então, por isso que ele vai fazer essa leitura. Se eu não estiver com a placa conectada, ó, vou tirar aqui a placa, tá? Não estou mais com a placa conectada. Se eu tentar entrar no monitor serial, ele vai dar erro. Ó. Ele vai falar que a placa em COM3 não está disponível. Tá? Então eu preciso conectá-la, fazer a conexão, certo? E aí eu preciso, é lógico, checar, né, as duas coisas que nós temos que checar quando nós estamos com o programa Arduino. Nós temos que, primeiro, verificar, né, se eu estou numa porta, né, beleza, ó, ele já reconheceu, como eu já tinha configurado, ele já reconheceu que eu estou na COM3 dessa máquina. E se eu estou com o meu Arduino certo, está aqui, Arduino Genuino Uno, eu estou utilizando um Arduino Uno. Beleza, então se está configurado, agora sim eu consigo entrar no monitor serial, tá? Então eu consigo entrar aqui nele. Bom, então pessoal, agora vamos dar uma geral aqui. Então basicamente esse é o funcionamento, né? Essa é a forma com que a gente tem de acessar aqui o monitor serial, tá? O ambiente, né, de acesso que nós temos é através então aqui desse botãozinho monitor serial, tá? Vamos entrar aqui então, olha, então nessa tela, né, que nós temos aqui, nós conseguimos através dessa tela interagir com o próprio monitor serial. Então aqui é onde eu falei, onde estamos falando da velocidade, né? Deixa eu só levantar um pouquinho aqui. Aqui é onde a gente estava falando da velocidade, onde a gente consegue configurar. Então nós temos vários tipos de velocidade aqui nesse caso. Tá? Então a gente tem algumas velocidades onde a gente pode utilizar. Então eu vou configurar aqui a velocidade de 9600, que é a velocidade que tem que estar aqui depois dessa velocidade ela tem que se reproduzir no programa. Aqui ele está rodando um programinha que já está nessa placa, tá? E aí então a gente pode escrever um novo programa e descarregar novamente nessa placa, que é o que a gente vai fazer. Bom, vou deixar aqui de lado esse nosso programa, tá? Aliás, que não é nenhum programa. Vamos então ver alguns comandinhos que nós temos para o monitor serial. Então, quando eu falei desse serial begin, né, é um comando que nós temos, é uma função, né, de configuração da taxa. Então eu vou configurar justamente essa taxa, né, essa taxa que eu tenho aqui essa velocidade, né, que aqui está em 9600, com a velocidade do programa. Então no programa nós vamos colocar, nós vamos utilizar esse serial begin e vamos ter que colocar também aqui entre esse parênteses a mesma taxa que está configurada no serial, no monitor serial, tá? Que seria então dessa forma, né? Então eu posso declarar, normalmente a gente faz isso no void setup, tá? Então eu coloco lá serial begin 9600 ponto e vírgula, tá? A gente faz essa configuração. E aí a gente vai então ver agora o comando serial print, tá? O comando serial print é para eu escrever, né, na serial um texto, né? E desde que tudo aquilo que estiver entre aspas eu vou conseguir colocar no meu monitor serial. Então aqui, por exemplo, olha, eu posso embaixo aqui do meu, eu posso fazer isso no meu void setup, né? Posso colocar então serial print
por exemplo, Marcelo, né? Desde que eu coloque entre aspas, o que estiver entre aspas vai aparecer no meu monitor serial. Isso, se eu fizer dessa forma, ele vai aparecer uma vez só, né? Agora, se eu colocar no void loop, né? Se eu fizer a mesma coisa e colocar no void loop, aí ele vai aparecer, vai ficar se repetindo. Vamos fazer isso, ó. Vou entrar aqui novamente, eu vou carregar aqui um programinha que já tem, né? O nosso... Esse aqui, ó. Esse aqui ele já está, então, ó. Já coloquei aqui o serial begin, né? 9600. E já coloquei o serial print Marcelo no void setup, tá? Vou ter que carregar como um programa normal. Estou utilizando o void, vou utilizar o monitor serial, mas de qualquer forma eu tenho que carregar, né? Então está aqui compilando, né? Está carregando no Arduino. Beleza, carregou na plaquinha. Então agora eu vou lá para o meu monitor serial, né? E ele apareceu lá, Marcelo, né? Mas apareceu uma vez só porque ele está no void setup, tá? Como está no void setup, então ele aparece uma vez só. Se eu pegar isso daqui e passar para o void loop, né? Vou recortar aqui e vou colar aqui no void loop. Se eu fizer isso, vou ter que descarregar novamente, tá? Tá aqui descarregando. Fazendo isso, nós vamos perceber que ele não vai escrever uma vez só, ele vai escrever várias vezes, tá? Várias vezes, tá? Tantas vezes que eu não consigo nem enxergar aqui, mas ele está escrevendo Marcelo várias vezes, tá? Bom, aqui, ó, dei uma pausa aqui para a gente ver que ele escreveu Marcelo e é um seguido do outro. Aí você falou para mim assim, mas é muito ruim, né? Ele está escrevendo, eu não estou nem conseguindo ler o que ele está escrevendo. Existe uma outra forma da gente mostrar isso? Tem. Qual é a outra forma? A outra forma é, ao invés de usar o serial print, usar o serial print ln, né? Então, o que seria o serial print ln? Ele é idem ao serial print, porém ele adiciona um retorno, né? O pessoal chama de retorno do carro, mas ainda pensando lá na máquina de escrever. Então ele volta, né? Então, se eu posso tanto colocar também, no caso aqui faz mais sentido no void loop, né? Quando a gente utiliza no void loop. Então ele vai escrever Marcelo e vai colocar numa próxima linha o restante. Então ficaria assim, ó. Vamos usar agora o print ln. Então está aqui o nosso monitor serial. Eu vou alterar aqui de serial print para serial print ln, tá? Pode ver que ele fica em vermelho porque ele é uma função. Então agora eu vou ter que descarregar novamente no meu programa, né? Tá aqui compilando, né? E aí eu já vou abrir aqui para que ele mostre para a gente assim que ele rodar. Tá vendo? Ele já vai escrevendo Marcelo, né, várias vezes, né? E aí ele ele vai pulando linha, tá? Mas está muito rápido. Tudo bem, se está muito rápido, a gente pode vir aqui e colocar um delay, né? Delay 1000, por exemplo, né? E compilar de novo. E abrir aqui novamente a nossa com, né? Aí a gente vai ver então que a cada 1 segundo, tá? Isso aí eu também poderia ter feito quando ele estava lá mesmo usando o print lá no void setup, tá? Mas enfim, aí aqui ele só tá um pouco mais pausado. Coloquei aqui 1000, que é 1 segundo, a cada 1 segundo ele vai mostrando então o que eu coloquei aqui entre aspas, tá? Bom, então esse é o comando print ln, tá? Já dá pra gente... Então eu estou escrevendo, né? Estou usando aqui o Arduino como processador para escrever na própria... Ele que está mandando o sinal para o computador. Então essa é uma forma que o Arduino manda um sinal para o computador. Bom, retornando então, vamos dar uma olhada num programa, né? Esse programa ele tem o objetivo de fazer uma contagem crescente e mostrar
no monitor serial. Então eu quero que ele conte 0, 1, 2, 3, 4, até vai contando, né, de maneira geral. Bom, como que isso ficaria? Bom, não vai ter circuito, né, não vou ter hardware, então já vamos direto para o programa. Bom, primeiro eu vou declarar uma variável número, né, como inteira e já vou atribuir o valor de 0 para ela, porque eu quero partir do 0. E aí dentro do void setup eu vou inicializar, né, vou colocar o meu serial begin 9600, que é vou configurar a taxa de transmissão de dados. Eu preciso fazer isso. Se eu não colocar o serial begin, o meu programa não vai interagir com o monitor serial, tá? Eu preciso configurar essa taxa. Vou também colocar aqui um serial print ln, né, gerando valores sequenciais. Por quê? Porque eu quero escrever uma vez só, por isso que eu coloquei aqui no void setup, como se fosse o meu título, tá? Então, gerando valores sequenciais, coloquei aqui entre aspas, importante, né? Beleza, esse é o meu void setup. Então, eu utilizei para inicializar aqui a função monitor serial e escrever uma vez gerando valores sequenciais. Depois, no meu void loop, eu vou mandar escrever valor, tá? Então ele vai escrever em todo o loop, né? Quando ele cair no loop ele escreve valor, né? E aí eu vou pedir para escrever número, tá? A variável número. Quanto que vale a variável número? 0, né? Pelo menos na primeira vez que eu rodei ele está valendo 0. Só que antes de sair do loop, o que eu vou fazer? Eu vou dar um tempo, né? Então por meio segundo aqui ele vai mostrar o meu número, o que tiver dentro da variável número. Né? Só que depois disso ele vai fazer número mais mais. O que é esse número mais mais? Eu vou pegar essa minha variável e vou incrementar. Então isso aqui é um comandinho que existe no Arduino, esse mais mais, para você incrementar. Então ele vai fazer o quê? Número mais 1. Então cada vez que ele passar pelo loop ele vai fazer o valor da variável número mais 1. Então liguei, né? Rodei pela primeira vez o meu programa. O número vai valer 0. Aí ele vai cair no loop, vai mostrar valor 0 por meio segundo e vai fazer 0 mais 1, 1. Então o número agora é igual a 1. Ele vai cair de novo no void loop. Vai mostrar, vai aparecer lá valor e o valor do número. Quanto que vale o número? 1. Então ele vai mostrar o 1 por meio segundo e vai incrementar mais 1. 1 mais 1, 2. Né? E aí ele vai sair do loop, a hora que ele entrar novamente no loop, né, porque o void loop ele vai ficar em loop, ele vai mostrar esse 2, né, vai aparecer valor 2, né, por meio segundo. E aí ele vai fazer o quê? 2 mais 1, vai sempre incrementar. Né? Ou eu poderia fazer número igual a número mais 1, poderia também. Né? A gente pode até depois fazer dessa forma, se ficar mais intuitivo para você. Bom, vamos dar uma olhada então nesse programinha. Então tá aqui, ó, o nosso programa, né? Como a gente viu na outra tela. Eu vou abrir o meu monitor serial, né? E vou, aqui ele está com o anterior ainda, né? Mas eu vou descarregar então esse programa aqui. Então mandei descarregar, vou abrir novamente. E aí ele aparece, ó, gerando valores especiais. E aí ele começa, valor 0, valor 1, valor 2, ele está incrementando. E se deixar ele aí, ele vai ficar contando, né, de meio em meio segundo, porque nós colocamos aqui 500 milissegundos, né, que seria meio segundo. A gente acaba vendo, né, que acaba se tornando intuitivo a programação no Arduino. Né? Eu usei esse comando número... mais, né, que seria um comando de incrementar, mas se eu colocasse também número igual a número mais 1, né, e descarregasse, né, eu teria também a mesma coisa. Né? Vou colocar aqui no monitor, aqui a com, também teria a mesma coisa. Ele começou do 0, né, porque ele é carregado com 0 inicialmente. Então também é a mesma coisa. Eu quero que ele conte de 10 em 10. Então eu coloco o número igual a número mais 10. Tá? Aí eu quero que ele comece do 1000.
Não quero que ele comece do 0, então ele vai começar do 1000. Tá? Então vou descarregar aqui, né? Vou abrir aqui a Com3, deixa ele terminar de descarregar, então ele vai começar do 1000 e vai começar a contar. Tá vendo? Começou do 1000, 1010, 1020, 1030, 1040 e assim por diante. Então a gente consegue fazer as modificações no nosso programa, né, de maneira intuitiva. Essa é uma das vantagens do Arduino. Bom, e aí nós temos, né, esse programa, né, fizemos a alteração. Se eu trocar, né, o println por print, né, então vou fazer essa alteração. Vou trocar o println, porque no programa foi utilizado o println, né? Então aqui eu vou trocar, nessa parte aqui, então eu vou trocar ele por print somente. Tá? Mudei aqui para print, vou descarregar novamente, vou abrir a Com3. E aí o que acontece? Ele não vai pular a linha, né? Então vai colocando um do lado do outro. Tá? Então essa é a diferença aí que nós estudamos a respeito do print e println. Tá? Particularmente acho ruim quando você tem uma somatória, né? Porque ele fica mostrando na linha, você acaba se perdendo nela. Né? O ideal seria o println. E eu poderia aqui, né? Deixa eu voltar aqui no println, eu poderia aqui então alterar também o tempo, né? Alterar ao invés de meio segundo, colocar, por exemplo, 2 segundos, né? Deixar a contagem mais lenta. Né? Aqui ele vai quebrar a linha, né? Porque eu voltei o println e aí ele vai contar de 2 segundos. Aí ele está ainda no 1000 e de 10 em 10. Então, a cada 2 segundos ele mostra um valor e vai fazendo a contagem de 10 em 10, começando por 1000. Então tá aí os comandos que nós acabamos de ver aplicados aí em um programinha. Então tá aí, né? Se a gente fizesse essa modificação, né? Trocaria aí o número o serial println pelo serial print, e o delay, por exemplo, poderia trocar por 1000, nós trocamos por 2000. Bem, e outro programa, né, que a gente vai estar dando uma olhada agora, né? Nós vamos pegar o monitor serial e vamos fazer a leitura do status do botão. Então, se ele for apertado, eu quero que ele mostre botão acionado, né, no monitor serial. E se ele não for apertado, eu quero que ele mostre não acionado. Então, a ideia é montar um circuitinho bem simples, né? Usar aqui a porta digital 9, né? Um resistor de pull down, né? Para que, se eu não apertar o botão, ele manda nível lógico 0 para a porta 9. Se eu acionar o botão, ele manda nível lógico 1 para a porta 9. Então eu aperto o botão e ele recebe 5 volts. Não aperto, ele recebe 0 volts. E a ideia é o seguinte: se eu apertar esse botão, eu quero que ele apareça botão acionado. Se eu não apertar, ele vai mostrar botão não acionado. Tá? Essa é a ideia então desse circuito. Então o circuitinho vai ser esse, e o programa para isso, né? O programa para isso, a gente começa lá com o void setup, configura a taxa de transmissão de dados. Isso aqui você não pode esquecer, esse 9600 tem que bater com o monitor serial depois do IDE do Arduino, né? Vou colocar lá um serial print ln status botão, né? Vai aparecer uma vez só, para ele ir falando que ele vai mostrar o status. No void loop, né, vou declarar botão como inteiro, tá? E vou atribuir o valor de 9 a ele. Eu poderia também colocar direto, né, int botão igual a 9, tá? Sem problema nenhum. Vou configurar, né, vou dar um pin mode botão input, né, declarar então o botão como entrada, né, no meu modo de pino. E vou atribuir o valor do pino 9, né? Vou atribuir a variável botão. Então, qual que vai ser o valor de botão? Né? Aqui ele começa valendo 9, mas depois que eu carregar o meu pin mode, ele vai valer, a variável botão ela vai mudar de valor. Ela vai passar a ter o valor, né, lido, né,
pela porta 9. Então, se eu apertar o botão aqui, ele vai ler 5 volts. Se eu não apertar, ele vai ler 0 volts. Tá? Então, ele vai ficar com o valor do status do botão. Então, ele vai ler nível lógico 0 ou nível lógico 1. E aí eu vou fazer uma condição, né? Se botão igual a 1, ou seja, se eu apertei o botão, o que ele vai fazer? Ele vai dar um serial print ln botão acionado. Né? E vai mostrar isso, eu tenho que falar o tempo que ele vai mostrar isso. Vai mostrar isso por um segundo. Se não, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar serial print botão não acionado. Então, se eu não apertar o botão, ele vai aparecer botão não acionado. Eu vou fazer isso também por um segundo. Tá? Então, nesse caso, a gente vai ter que montar um circuitinho. Então, fecho aqui e fecho também a chave do void loop. Então, mais uma vez aqui no nosso programa, olha, coloquei dentro da variável botão a informação lida pela porta 9 do Arduino, a porta digital 9. Então, botão vai valer 0 ou 1, dependendo se ele foi acionado ou não. E aí eu vou fazer, aqui eu faço uma condição, se o botão for igual a 1, eu escrevo o botão acionado durante 1 segundo. Se não, eu escrevo o botão não acionado também durante 1 segundo. Então a gente vai fazer essa simulação, né, lá no Tinkercad e aproveito para mostrar para vocês como que funciona também a parte do monitor serial aqui no Tinkercad. Então aqui já está o nosso programinha, ó. Aqui eu usei só essa parte de baixo, então eu tenho aqui, ó, porta 9, vai para a chave, né? Vou até aumentar um pouquinho aqui para a gente ver, ó. Porta 9, né? Vai para a chave e o outro lado da chave no VCC, tá? O resistor ligado no GND, tá? Então tá aqui de acordo com o nosso esquema elétrico. Então aqui é o pull down, né? Se essa chave está aberta, o pino 9 ele é aterrado através do resistor de 1K, e se eu fecho essa chave, a porta 9 ele é ligada no VCC, né, através da chave, porque a resistência é menor do que 1K. Bom, vamos abrir aqui, olha, eu já estou com o código aqui, aquele código que eu mostrei na outra tela já está aqui, tá? E eu vou aqui, aqui é a parte do monitor serial. Tá? Então aqui eu tenho o monitor serial nessa parte de baixo. Então você clica aqui, ele abre embaixo do programa. Tá? E aí então é só rodar o programa. Vou iniciar aqui a simulação. Tá? No que eu inicio, aí ele já começa a mostrar botão não acionado, porque eu não estou acionando o botão. E ele fica mostrando aí a cada 1 segundo. No caso aqui 1 segundo, né? 500 milissegundos, né? Como está aqui. E aí se eu aperto aqui a chave, ó, a hora que eu aperto ele aparece, ó, botão acionado. A hora que eu solto, ele volta para botão não acionado, tá? Então aqui dando um foco para você, ó, botão acionado, né, e botão não acionado, tá? A gente consegue, quer dizer, eu estou mandando a informação, a chave manda a informação para o Arduino e o Arduino manda a informação para o PC. Manda informação para o monitor serial. Então aqui é um caso, aquela função que eu falei, é o caso do Arduino mandando a informação para o PC. Tá? Então toda vez que eu apertar aqui, monitor acionado, botão acionado. A hora que eu não aperto, botão não acionado. Tá? Então mais uma vez aqui, botão acionado, botão não acionado. Né? Então aqui a gente já consegue fazer a leitura então do nosso de um hardware, né? Eu consigo fazer a leitura então no próprio computador, tá? Isso na simulação do Tinkercad, mas a gente poderia estar fazendo também utilizando uma placa e utilizando também uma montagem no protoboard, tá? Bom, outro comando que nós temos é o serial write, tá? Que ele vai escrever na porta serial, né, um comando de escrita, e nós temos o serial read, né, que é um comando de leitura. Então o serial write ele escreve na porta serial.
o serial read ele lê a informação que está na porta serial. Tá? Nós vamos verificar esses dois comandos através desse programinha aqui, Monitor Serial 3, onde nós vamos montar um circuito e um programa que, e olha que interessante, ao digitar L no monitor serial, o LED acende. Se eu digitar D no monitor serial, o LED apaga. E esse L, eu coloquei L de ligado e D de desligado, mas poderia ser 1 e 0, poderia ser A e B, tá? Isso a gente vai definir no programa. Então a ideia é eu conseguir escrever no meu no monitor, aliás, através do monitor serial, mandar informação para o LED acender ou não. Né? E se eu faço um LED acender ou não, eu posso estar ligando ou desligando qualquer circuito. Se a gente fizer aí uma aplicação com transistor e relé, você consegue aí acionar cargas mais altas. Então aqui simplesmente a gente vai pegar a porta 10, vamos colocar um resistor e um LED, tá? E aí a ideia é fazer esse LED acender ou apagar a partir então do monitor serial. Então o programinha ficaria, eu vou declarar o LED como 10, né? Porque ele vai na porta 10. E aqui o interessante é que eu vou ter uma tecla, né? Que é onde eu vou teclar. Eu vou teclar L ou vou teclar D. E reparem que na hora de declarar a variável tecla, eu declarei ela como char, né? Que ela, na verdade, aqui ela não é um inteiro, porque eu vou digitar uma letra. Então ela é um caractere. Então eu tenho que declarar ela como caractere, tá? Porque vai ser a letra L e a letra D. Então ela vai entender como um caractere, então eu tenho que declarar como caractere, senão não dá certo. E aí dentro do void setup, né, vou inicializar o meu serial begin, né, 9600. O pin mode LED como output, né? Então toda vez que eu precisar do LED eu não vou usar mais 10, né, porque eu já declarei ele como 10. Então a minha porta 10 como output. E aí no void loop eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar para dentro da variável tecla a informação do serial read. O que é a informação do serial read? É aquilo que ele lê no monitor serial. Então ele tem um campo onde ele vai conseguir fazer a leitura e eu vou jogar isso para dentro de tecla. Então ele vai ler L, D ou qualquer outra letra que eu digitar. Tá? Então se tecla for igual a L, e lembra quando a gente está falando de caracteres, né? Eu tenho que estar entre aspas, né? Então, se tecla igual a L, o que eu vou fazer? Eu vou acender o LED. Então, digital right, LED, high. Se tecla, se ela não for igual a L, né? Então eu vou colocar um se não, vou colocar um else. Então, se tecla igual a L, acende o LED. Se não, se tecla igual a D, o que eu vou fazer? Eu vou desligar o LED. Tá? Aqui, de repente, eu nem precisaria desse else. Tá? Então, eu condicionei o seguinte, eu tenho dois ifs nesse caso. Né? Um para fazer o LED acender e o outro para fazer o LED apagar. Então, se a tecla é igual a L, eu acendo o LED. Se a tecla igual a D, eu apago o LED. Tá? E aí eu fecho para esse if e fecho também. E aí eu até coloco um delay, né, para que ele tenha um tempo aí entre um loop e o outro. Tá? Coloquei aí um segundinho de espera. Só para ele não ficar correndo por cima. Então ficou assim o nosso programa. Então repetindo aqui, eu jogo a informação que eu ler, né, na porta, no meu serial, né? A leitura do serial eu jogo para dentro de tecla e comparo. Se a tecla for igual a L, acende o LED. Se a tecla for igual a D, eu apago o LED. Qualquer outra coisa não está contemplado aqui no nosso programa, então não vai nem acender e nem fazer mais nada. Vamos dar uma olhada então como que ficaria nesse caso, também aqui no Tinkercad, olha. Aqui eu também tenho o circuito, tá? E aqui o circuito super simples, né? Porta 10, resistor de 220, LED terra, tá? Bem simples. E aí nós vamos então
já estou com o meu código aqui, né? Vou abrir aqui o meu código, é o código que nós observamos lá, né? A if tecla igual a L, if tecla igual a D. E aí aqui o monitor serial está aberto, então vou aqui, ó, iniciar a simulação. Então já iniciei a simulação aqui. Beleza, então o LED começa apagado. Como que eu faço para ele acender? Então o que ele vai ler? Né? Ele vai ler aqui, ó, o que está aqui, o que eu colocar aqui dentro desse retângulo aqui onde eu posso escrever coisas. Tá? Então se eu colocar um L maiúsculo, como eu declarei, né, e apertar enviar, olha o que vai acontecer com o LED. Acendeu o LED. Né? Se eu colocar a letra D e mandar enviar, o LED apaga. Então, a partir do computador, do notebook, né, eu consigo controlar o acendimento de um LED. Então, coloquei lá L, enviei, ele acendeu. Coloquei D, enviei, ele apagou. Tá? Então, a partir do computador, via Arduino, eu consigo fazer alguma coisa, ligar ou desligar. Então, esse aí seria o nossa simulação. Bom, eu queria agora falar com vocês sobre um assunto também importante do Arduino, que é a biblioteca do Arduino. Né? A biblioteca do Arduino ela é um ambiente, né? É uma extensão do ambiente do Arduino. Então, o ambiente Arduino ele pode ser estendido através da utilização de bibliotecas. Então, assim, né, como a maioria das plataformas de programação, você tem as bibliotecas. Então, as bibliotecas elas vão fornecer funções extras, né, para as nossas disquetes. Então, por exemplo, para trabalhar com hardware ou manipulação de dados. Algumas bibliotecas elas já vêm instaladas com IDE, tá? Mas você também pode fazer download ou criar também uma própria biblioteca. Então a biblioteca seria como um programinha pronto onde você já puxa esse programa para você fazer uso no Arduino. Então para usar uma biblioteca, né, em uma sketch, você vai lá no seu IDE, né, e pode importar uma biblioteca. Por exemplo, né, você tem lá a biblioteca para display de cristal líquido. Então você vai lá e acrescenta e aparece assim no seu programa como include liquid crystal.h. Tá? Então aqui, olha, a gente tem lá no editar, né, sketch, tá? A gente vai lá em sketch e você tem lá incluir biblioteca e você puxa a biblioteca que você quer. Vamos dar uma olhada então no próprio Arduino. Vou pegar aqui o programa que a gente estava utilizando, né? Então tenho lá sketch, né? Incluir biblioteca e a gente tem aqui as bibliotecas. Ó. Por exemplo, aquela biblioteca de display de cristal líquido é essa daqui. Ó. Você só clica nela e ele já puxa. E dentro dessa biblioteca eu já tenho um bloco de programação. Então muitas vezes para você trabalhar com alguns componentes, principalmente o display de cristal líquido, e a gente tem outros tipos aqui, né? Com Ethernet, com GSM, com teclado, com mouse, né? Com SD, com servo, né? Com Wi-Fi, né? A gente precisa aí utilizar uma biblioteca. Tá? Aí já seria um caso mais avançado, aí, uma utilização mais avançada do Arduino, mas é importante que você saiba o que seria uma biblioteca. E eu gostaria agora, então, de propor que você fizesse o exercício para validação da sua presença. Qualquer dúvida que você tiver dessa aula ou dos exercícios, estarei à sua disposição. Tá? E aí, qualquer coisa, então, estarei no grupo de WhatsApp para tirar as suas dúvidas. Legal? Espero que você tenha aprendido bastante aí sobre o monitor serial e qualquer coisa estarei à sua disposição. Um grande abraço a todos e bons estudos!